Bom, boa tarde a todos. Para quem eu ainda não dei boa tarde, aqui é o Vitor da Vanguard que está falando. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que já faz um tempo que a gente queria trazer, que são experiências no deserto, nos Emirados, né? Pelo nosso DMC, a Arabian Adventures, que muita gente já conhece, mas eu vejo que as pessoas conhecem pouco algumas experiências muito bacanas que a gente consegue oferecer, tanto para FITs quanto para grupos, e às vezes acaba não oferecendo para um determinado passageiro por não conhecer, ou às vezes o passageiro faz uma reserva de um passeio que não era aquilo que ele queria, não era aquilo que ele esperava, mas aí eu espero que com essa apresentação vocês consigam aí entender mais ou menos as diferenças, como é que funcionam alguns passeios, e possam aprender sobre, né, experiências novas para diferentes perfis de passageiros, né? Só começando explicando um pouquinho antes quem é a Arabian Adventures. Imagino que muita gente já conheça, quem vende, trabalha com Dubai, quem já esteve em Dubai, é muito provável que conheça, né, a Arabian Adventures, que é o principal e maior DMC dos Emirados. A Arabian Adventures tem dois nomes, né, para quem já está um pouco acostumado, que é a Arabian Adventures, que é o braço que atende lazer, viagens de FITs ou grupos de lazer, e tem também a Arabian Adventures EMAI, que é o braço dedicado a viagens de grupos, tanto grupos de incentivos, corporativos ou eventos, né? Ambas as empresas são parte de um grupo que é o grupo Emirates, o grupo de Nata, na verdade, que é a holding, que é do mesmo grupo da Emirates. Juntas, a Arabian tem mais de 300 funcionários nos Emirados, mais de 150 veículos, ou seja, é uma estrutura que nenhum outro operador tem em Dubai, né? Eles têm escritórios próprios em Dubai, Abu Dhabi e também Oman, que não é um Emirado, tem muita gente que confunde, né? Mas está a 2 horas aí de Dubai, e também é um destino que a Arabian Adventures também fornece serviços tanto para FITs quanto para grupos. A Arabian Adventures, de lazer, ela é Virtuoso, ela é afiliada a Virtuoso, enquanto que a Arabian Adventures EMAI, ela é afiliada ao site, que é o principal órgão de promoção de viagens de incentivos. E um dos principais diferenciais da Arabian são as atividades de deserto que eles oferecem, né? Para quem conhece, a Arabian Adventures tem acampamentos próprios, 5 acampamentos próprios no deserto de Dubai. E também também no de Abu Dhabi, mas os de Dubai estão dentro de uma região muito especial que a gente vai explicar aqui nos próximos slides. Hoje a gente vai falar de especificamente 11 experiências no deserto, tá? Vamos falar tanto para FITs, quanto possibilidades para grupos de lazer, como de incentivo também. E vocês vão ver que tem bastante coisa bacana que muita gente não conhece. Antes da gente explicar cada uma das 11 experiências, eu queria mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante vocês saberem, que é um diferencial das atividades de deserto que a Arabian oferece. Os nossos passeios, eles estão dentro de uma área que a gente chama de reserva de conservação do deserto, que é uma área dentro do deserto, né, não é o deserto inteiro, é uma área dentro do deserto que ela é mantida e protegida pelo governo de Dubai. Ela está mais ou menos 30 a 40 minutos do centro de Dubai, e é uma região muito especial assim, para a gente fazer as atividades, porque é uma região mais rica, né, tanto em vegetação quanto em fauna. Então aqui os passageiros conseguem ver muito mais animais, né, os antílopes, os oryx, que são esses animais que vocês estão vendo aí na foto, que são o símbolo, né, dos Emirados, camelos, enfim, tanto como árvores, arbustos. Então é uma experiência muito mais envolvente de deserto, né? Fora que, como ela é mantida por um órgão do governo, como é uma reserva, ninguém vai encontrar lixo, tudo muito bem mantido, né? E vale lembrar que parte do valor desse safari ele é revertido para a manutenção da reserva, né? A Arabian Adventures tem um compromisso muito forte com a sustentabilidade. Então, por exemplo, não existem mais garrafas plásticas de água nos acampamentos. Existe um gerente da Arabian dedicado para a sustentabilidade. Inclusive, a Arabian é certificada
pela Travel Life, que é uma organização de promoção do turismo sustentável, a nível ecológico, a nível social, a nível econômico também. E a gente acredita muito nesse trabalho sustentável aí para oferecer para os clientes, porque é um tema que a gente acredita que cada vez mais os passageiros vão estar mais cientes e vão querer saber mais sobre, né, como que a gente oferece os nossos serviços, se é de maneira sustentável ou não, né? Vitor, só queria que você lembrasse de comentar também que essa área, oi gente, boa tarde, é o Jefferson falando aqui, essa área de reservação do deserto que o Vitor está mencionando, ela é exclusiva de acesso à Arabian Adventures. Nenhuma outra empresa faz os safaris, opera seus safaris dentro dessa área. E como o Vitor comentou, isso significa que você não vai ter outros carros, você não vai ter muitos carros dentro da mesma área fazendo o deserto, fazendo o safari, extremamente limpo, né? Então você não vê garrafa jogada, enfim, coisas que normalmente eu sei que você acaba notando quando você faz os safaris na área que não é protegida, na área, digamos assim, de acesso ao público em geral. Exato. Obrigado, Jeff. Bom, vamos seguir aqui então, começar a falar um pouquinho das experiências. Eu vou começar com a experiência mais clássica, que é a que a gente mais vende aqui no mercado, que é a que todo mundo conhece, né, que é o Safari no Porto Sol, o Sunset Safari. Eu vou colocar aqui um vídeo antes, para vocês terem uma imagem mais ou menos de como é que funciona a atividade, e aí a gente explica mais ou menos alguns pontos importantes para o entendimento. Se não tiver muito bom o áudio, vocês me avisam, tá? Bom, como eu falei, o Sunset Safari é o clássico safari no pôr do sol, né? E ele é o carro-chefe, assim, de atividades no deserto por diversos motivos, né? Esse é o passeio mais econômico de deserto que existe, que a gente oferece, e ele consiste basicamente, né, nesse safari pelas dunas do deserto, com um passeio de camelo, o sandboarding, que é aquele surf na areia, seguido de um jantar em um acampamento de estilo beduíno. Essa atividade ela ocorre mais ou menos das 3:30 da tarde às 9:30 da noite, né? E ele é um passeio em base regular, ou seja, ele é um passeio compartilhado com outros passageiros. Não é um passeio que inclui guia, tá? Eu queria mencionar isso porque tem muita gente que pergunta para a gente, mas meu passageiro não fala inglês, como é que funciona nesse caso? Nesse caso, de fato, não precisa, porque não é um passeio guiado, né? O que existe é o motorista, que eles chamam de rangers, né? Que explica, né? Faz explicações sobre o deserto, sobre a atividade, mas não é uma explicação de um guia, de fato, né? Ele simplesmente falando sobre curiosidades, enfim. Se o passageiro não fala inglês, não vai rolar, entendeu? Essa conversa, mas o passeio segue normalmente sendo feito e depois existe o jantar estilo buffet no acampamento. O veículo, eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos. Esse é o veículo que a gente usa para fazer o safari. Ele é um 4x4, banco de couro, ar-condicionado, sim, produto impecável. E até é interessante notar como ele está sempre limpo, apesar dele todos os dias fazer o safari no deserto. Você não vai encontrar areia, o estado de preservação e de limpeza é muito impressionante. Como vocês estão vendo aí na foto, ele tem capacidade para até 6 passageiros. Tá? E é compartilhado com outros passageiros, não é 100% privativo, apesar de você pode fazer, né, no caso de 6 passageiros numa mesma reserva, ele pode fazer exclusivo em um mesmo veículo. Aí tem o passeio de camelos, depois do passeio nas dunas,
o sandboard, que é o surf na areia que eu comentei. Esse aqui é uma foto mais ampla da área do acampamento. O acampamento, esqueci de mencionar, ele é um acampamento grande, ele vai ter aí uma média de 200 pessoas por noite, nesse acampamento maior que a Arabian Adventures tem. O jantar é buffet, ou seja, não os próprios passageiros que se servem, e tem várias atrações durante a noite. Vai ter, essa aqui é a área do bar, né? Você vê que é toda iluminada. Aqui vocês estão vendo onde a galera se senta nas almofadas, né? As mesas são baixas, estilo beduíno de fato. No centro existe a área onde vai ter o show de belly dancer, né? A dançarina do ventre. Vai ter um DJ também. Enfim, é bem completa a experiência. Aqui é a belly dancer. Uma coisa que é muito importante a gente mostrar aqui também são os banheiros, né? Tem muita gente que se preocupa com a qualidade, como é que funciona, mas os banheiros são super bem mantidos, limpos. Então é importante a gente mostrar aqui a dimensão de como que são os banheiros, que é para não ter preocupação com isso, né? Pintura de rena, enfim, é um passeio muito completo, né? E como eu falei, ele é o produto de entrada, né, do Safari. Muita gente pergunta, mas meu passageiro ele é de 5 estrelas, né? Você acha que dá para vender? Dá para vender, mas existe coisa melhor, né? Existem experiências mais exclusivas e mais especiais que dá para oferecer, né? É claro que são experiências mais caras, né? O que acontece é que às vezes o passageiro está só num stopover em Dubai, né? Ele não está com um budget muito alto porque ele está indo para as Maldivas, não sei, está indo para outro destino e ele não está com um budget muito grande, então ele não quer gastar muito. Dá para vender? Dá para vender. A comida é de qualidade, a estrutura do acampamento é muito boa. Então a gente não tem medo de vender para passageiros nível 5 estrelas, enfim. Mas se o passageiro tem um budget melhor, existem coisas de experiência melhor que eu vou mostrar aqui para vocês, como por exemplo o Premium Safari, que é um produto muito bacana que a gente criou faz pouco tempo, né? Que é basicamente o mesmo safari que a gente oferece nas dunas, passeio de camelo, o jantar, enfim. Só que qual que é o diferencial dele? Primeiro, os veículos são esses Jeeps que vocês estão vendo aí na foto, que é esse Jeep vermelho, ou um Toyota Land Cruiser, que é um outro tipo, ele é um pouco maior que o outro veículo, 4x4, e vão no máximo 4 pessoas por veículo, tá? O acampamento onde a gente faz o jantar e as apresentações, enfim, para no máximo 40 pessoas. Então é um número muito mais reduzido. O menu de bebidas e comida, o cardápio também é superior, então os vinhos, enfim, as bebidas são melhores, são de nível superior. Tem serviço de garçom, não é um jantar buffet, então os passageiros têm mais conforto. E a gente só opera esse safari durante o inverno, que é mais ou menos de novembro a março. Não é um passeio que a gente opera durante o verão. Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns vídeos e fotos para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Dizer que o Premium Safari ele é para aquele Pax que não vai conseguir fazer, não consegue pagar um Safari 100% privativo, com jantar privativo.
que a gente vai mostrar aqui mais para frente. E também não quer fazer um safari com muitas pessoas, ele quer uma coisa intermediária. Eu acho que o Premium Safari ele encaixa muito, muito bem, ele vai custar aí mais ou menos $170 por Pax, ele é mais caro que o Safari regular e é bem mais barato que um Safari 100% privativo. Mas ainda assim a experiência ela é diferente, né? Até pelo fato de ser muito menos gente no acampamento, ter serviço de garçom, o menu ser superior, enfim. Aqui é uma foto para vocês verem mais ou menos como é que é o acampamento, o setup das mesas, o bar onde servem os drinks, etc. Os assentos, né, as almofadas. Essa aqui é o setup que a gente tem para a parada no Porto Sol, né? Depois que eles fazem o safari nas dunas, tem uma parada no Porto Sol com drinks, garçom servindo também, uma música de fundo, antes de seguir para o acampamento, para o jantar. Esses são os Toyota Land Cruisers, que é um dos veículos que a gente usa para fazer o passeio, depende da logística do dia, ou os Jeeps Wranglers, que são esse Jeep vermelho aí que vocês estão vendo. Agora eu vou mostrar para vocês o safari privativo com jantar privativo, que eu acho que é a experiência mais bacana de safari e jantar no deserto. Eu vou mostrar para vocês um videozinho aqui antes da gente falar um pouquinho das diferenças. Esse que vocês estão vendo aí na foto e que a gente mostrou no vídeo é a tenda estrela, que é o setup que a gente faz para até 8 packs mais ou menos. Geralmente a gente faz bastante isso aqui para casais, né? É uma experiência bastante romântica. Inclusive, ano passado, se não me engano, uma agência me ligou, eles ia ter um casal que estava passando por Dubai, eles estavam indo em lua de mel e a gente me perguntou, o que a gente pode oferecer de romântico, né, em Dubai. Ela não conhecia muito bem Dubai, e aí eu falei, por que a gente não oferece esse jantar privativo, né? E eles adoraram, inclusive o anel, eles colocaram, o noivo forjou no anel as coordenadas do deserto de Dubai para ficar ainda mais romântico, mas é uma amostra para vocês verem como de fato é uma experiência mais envolvente, né? E esse setup é o que a gente trabalha aí para até 8 pessoas. A gente faz para até 20 ou 30 pessoas num setup parecido, que eu vou mostrar umas fotos para vocês, tá? E nessa modalidade de safari, ele é 100% privativo, tanto o passeio no carro, que é exclusivo para os passageiros, quanto o jantar. Com o garçom, a comida é preparada na hora, a carne, né? Algumas comidas são pré-prontas, né? Porque não tem como você cozinhar tudo no deserto. Mas as carnes, por exemplo, elas são assadas na hora. As bebidas à vontade para adultos, bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas também. E aqui a gente pode colocar também músicos, pode colocar uma belly dancer para fazer uma apresentação, um astrônomo com aparelhos para a gente observar as estrelas à noite. Dá para personalizar o cardápio também, então um cardápio vegetariano, um cardápio vegano, colocar um bolo para cantar um parabéns, uma garrafa de vinho especial. Enfim, o céu é o limite, né? Dá para fazer muitas e muitas coisas. E de fato eu acho que essa é uma das experiências mais bacanas que dá para oferecer para passageiros mais exigentes, né? Eu vou mostrar aqui algumas fotinhos para vocês verem. Essa aqui é à noite, para vocês verem como é que funciona mais ou menos. A gente acende um monte de tochas para deixar o ambiente mais romântico, né?
Dependendo, dá para fazer umas fogueiras, dependendo das condições climáticas, várias almofadas para sentar. Dá para fazer a mesinha com cadeira ou com as almofadas, mais em estilo beduíno, que eu acho que é mais bacana para você, né, ter um jantar de fato estilo local, apesar de que algumas pessoas preferem usar cadeira, né, para as costas. Esse é o setup que a gente utiliza para pequenos grupos, de até 20, 30 pessoas, né? Como vocês estão vendo aí, ele é um pouco mais bonito, ele é maior, né? Com cadeiras, mesas, sofá. A gente faz bastante isso para grupos de 20 a 30 packs. E eu acho que eu vejo que tem, às vezes entra pedido de cotação assim para grupos e pedindo o Safari em base regular compartilhada. E aí eu vejo 30 pessoas, 40 pessoas, eu penso, por que a gente não faz, né, um jantar privativo, né, com acampamento exclusivo para o grupo? Às vezes a diferença de preço é tão pouca que não vale a pena, né, você fazer em regular se você pode fazer sempre sendo privativo. Isso faz a experiência totalmente diferente, né? Aqui o garçom, só para vocês verem, mas o garçom, o cozinheiro que prepara as carnes. Bom, seguindo aqui com outras opções, existe o pernoite também, o safari com pernoite, que a gente chama de overnight safari, que a gente vende pouco, eu diria, aqui no mercado brasileiro. Não são muitos passageiros que buscam essa experiência de dormir no deserto, apesar de ser uma experiência bem interessante. Acho que tem um mercado que dá para explorar, de pessoas que curtem essa experiência de dormir em desertos. O safari aqui é igual aos outros, como a gente mencionou, seguido de um jantar no acampamento. A diferença é que aqui os passageiros vão dormir numa tenda e voltam no dia seguinte para o hotel, por volta de 11h30 da manhã, depois de tomarem o café da manhã também no deserto. As tendas, elas não são tendas de luxo, mas são tendas confortáveis, dá para vender sem problema. Eu acho que o porém aqui é que não existe banheiro privativo. O banheiro, ele é compartilhado com os demais, com as demais tendas. São, acho que de 7 ou 8 tendas, mais ou menos, se eu não me engano. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos. São tendas confortáveis. São básicas, porém são confortáveis. Aqui o exterior da tenda. O acampamento, onde tem o jantar e tem o café da manhã no dia seguinte. Outra experiência que também é bem bacana, que dá para oferecer, são passeios de buggy no deserto, e existe opção para ter um buggy privativo. Dá para fazer o passeio como passageiro, ou também ter a opção de você dirigir um próprio buggy, que é o que eu acho que faz mais sentido, né? Todo mundo acho que tem vontade de dirigir um buggy. E é mais para adrenalina, para aventura. Então, talvez famílias viajando com adolescentes, com filhos. Acho que é uma experiência também bem bacana. Aqui algumas fotos para vocês verem como que são os bugs. Aqui é uma outra opção de safari, que é o Sunrise Safari, que é o safari matinal. Ele é um mesmo safari, porém a gente inverte aqui, né? Ele é de manhã e não à noite. E eu acho que ele é uma opção para passageiros que têm uma passagem curta para o Dubai e às vezes não conseguem fazer o safari à noite, porque ele acaba muito tarde, ele acaba 9h30 da noite, mais ou menos. Então, para quem quer fazer o safari, às vezes tem um voo no mesmo dia, a gente pode oferecer esse Sunrise Safari, que é para observar o nascer do sol, que também é um momento muito lindo no deserto, né? E em vez de fazer um jantar, fazer um café da manhã numa tenda também, né? Além de fazer o safari, enfim, o passeio de camelo. As mesmas atividades, vou passar aqui para a gente não repetir muito, observação de fauna, etc. Existe um outro passeio também, que é um passeio exclusivo de camelos. Então, assim, para quem quer só andar de camelo, também é um produto que a gente vende muito pouco aqui, porque os outros passeios já incluem, né, passeio de camelo, mas esse aqui é um passeio, é um trekking de camelo, né, camel trekking que a gente chama. E é de fato, para quem curte camelo, quer passear de camelo por bastante tempo durante o deserto. E aqui a gente inclui uma parada de descanso num lago, à beira de um lago que tem no deserto, com drinks, com um café da manhã leve. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo.
passeio de camelo, né? Como eu falei, esse aqui é o setup, uma foto para vocês verem mais ou menos como é que é. Existe um safari também, 2 safaris que eu vou falar agora, os 2 seguintes são safaris para quem curte animais, quem curte natureza, né? Um de dia e um de noite. Esse aqui é o que a gente faz durante o dia, que é acompanhado por um dos guias especialistas em natureza, enfim. E nesse passeio a gente faz o passeio de carro também pelas dunas, mas tem um tempo muito maior para andar pelos arbustos, para observar os animais da reserva, e também a gente inclui um café da manhã leve. Então é muito mais para você observar a fauna, enfim, conhecer como é que é a vida, a natureza da reserva, que de fato é muito rica. Dá para ver muito animal durante os passeios. Qualquer um dos passeios, a gente vê os antílopes, vê, enfim, os ônix, que são aqueles animais com chifre grande. Então, aqui é mais para quem quer mergulhar mais nessa área de natureza, enfim, animais. Esse aqui é o safari noturno, que a gente oferece para quem quer ver animais do deserto à noite. E a gente leva aqui, é bacana que a gente leva equipamentos de luz ultravioleta, telescópio para observar as estrelas. Então, para quem curte deserto à noite, é bem bacana. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo rapidinho. E ao final do passeio tem um setupzinho também para tomar uns drinks, enfim, um chá, um café. Estão vendo aí, é para observar os animais noturnos. Aqui a gente tem um safari que a gente chama de Liwa Safari. O Liwa é o nome de um deserto que está na região de fronteira entre Abu Dhabi e Arábia Saudita. Então já não é o deserto de Dubai, é um deserto mais distante. E ele é um deserto muito interessante porque, como vocês estão vendo aí na foto, ele é um deserto de dunas muito altas, de uma areia um pouco mais amarelada, talvez, né? As dunas aqui podem chegar até 300 metros de altura. Já é um deserto mais cara, não sei, de Arábia Saudita, talvez, do que dos Emirados. Mas é um produto que eu acho que é para quem realmente curte deserto, que está passando aí por Dubai por bastante tempo, ou já passou várias vezes, que é uma outra experiência no deserto. E aí a gente talvez possa oferecer esse safari em Liwa. De fato, não é um safari que os brasileiros buscam fazer, né, quando estão passando pelos Emirados. Mas, às vezes, para um cara que é muito apaixonado por deserto, talvez funcione. Eu não sei se vocês separaram, mas o deserto de Dubai, as dunas não são tão altas, né? Aqui no deserto de Liwa, são dunas muito mais altas, então talvez é aquela imagem de deserto que a gente tem no imaginário, de dunas altas, enfim. Temos mais um safari muito bacana que muita gente não conhece, que é esse Mountain Safari. E eu gosto dele porque a gente oferece aqui várias paisagens que a gente não costuma lembrar de Dubai. Então, ele traz aqui montanhas rochosas, dunas de deserto, piscinas naturais, sítios arqueológicos, e ele é tudo feito nos jeeps, né, esses Jeeps Wranglers. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das paisagens que a gente tem, as montanhas. Esse safari, ele é na região mais ou menos de Ras Al Khaimah, que é um dos 7 Emirados, que é conhecido como o Emirado da Aventura, da Natureza, por conta de toda essa diversidade que eles têm. Tem montanha, tem deserto, e durante a atividade a gente faz várias paradas para andar e para conhecer sobre essa região de montanhas. Tem deserto de areia, próximo às montanhas mais rochosas, tem lagos também, ruínas antigas, então também tem um pouco de história durante o passeio, não é simplesmente um safari. E tem até piscina natural, né, no meio das rochas. Então é um passeio bem bacana, que eu acho que para quem quer uma coisa diferenciada nos Emirados, também dá para oferecer, e dá para você fazer a partir de Dubai também. Você tem saídas a partir de Dubai.
Antes da gente finalizar, a gente tem algumas opções também, eu queria mostrar algumas possibilidades de eventos no deserto, e aí é mais voltado para quem trabalha com grupos grandes e incentivos, sobretudo. O céu é o limite também, dá para fazer muita coisa bacana, muita coisa interessante. Os eventos no deserto que a Urban Adventures EMAI executa são assim, surpreendentes e acho que sempre surpreende os grupos que vão para Dubai. A gente sempre oferece porque vale muito a pena. Ainda mais se o grupo for grande e tiver um bom budget, a gente vê que dá para fazer bastante coisa. Eu vou mostrar aqui para começar um videozinho curto de um evento que a gente fez para a Emirates, para um grupo grande. Vocês vão ver aqui rapidinho. Esses eventos no deserto, jantares para grupos grandes, a gente faz sempre nesse forte de Lusail, que é um forte também nessa região do deserto de Dubai, e que tem uma estrutura maior e melhor para a gente oferecer para grupos. E como vocês viram no vídeo, dá para fazer muita coisa, equipamentos de audiovisual, show de luzes, DJ, música, projeções nas dunas, projeções no forte, colocar um palco para uma banda ao vivo, enfim, dá para fazer muita coisa. Aqui é uma foto para vocês verem mais ou menos o setup de mesas, aqui o grupo reunido para uma balada, para um show que dá para fazer também, dá para você ter várias temáticas de jantares no deserto, enfim, como eu falei, o céu é o limite e dá para fazer muita coisa bacana e interessante.